Com certeza você já ouviu falar do Conselho Tutelar, mas você sabe o que de fato ele é, o que faz, como funciona? Talvez muitos não entendam a importância desse órgão na proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então hoje nós vamos esclarecer isso para você. Percebeu omissão ou abuso desses direitos infantis e juvenis? Quer denunciar? Entenda agora no Saiba Mais. Quem está aqui com a gente é Néliton Português, presidente da Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Distrito Federal. Grata por estar conosco no programa. Obrigado, Lília. É uma satisfação como presidente da associação e conselheiro tutelar estar aqui no programa com vocês, no programa Saiba Mais. Néliton, historicamente, como surgiram os conselhos tutelares? Os conselhos tutelares surgiram, Lília, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. Nós tínhamos anteriormente o juizado de menores e a função do conselheiro tutelar foi extraído do extinto juizado de menores. E ele está vinculado, esses conselhos, né? Estão vinculados a algum órgão? Nossa vinculação ela é administrativa. O conselho tutelar é um órgão autônomo, não é? E a nossa vinculação é administrativa junto ao Poder Executivo. Ele, então, é um órgão público autônomo, permanente, digamos assim, e não jurisdicional. Perfeitamente. Explica o que seria, assim, não jurisdicional. Ele fiscaliza outros órgãos, por isso que ele não pode estar vinculado a outro órgão. Nós não temos o poder de justiça, né? Mas nós temos o poder de fazer os encaminhamentos para a validação das medidas de proteção no Conselho Tutelar, né? Então, a gente oficializa o judiciário para que as medidas de proteção sejam aplicadas pelo juiz da vara da infância. Então, de fato, qual que é a função desse órgão? O Conselho Tutelar é um órgão permanente, não jurisdicional, encarregado de zelar pela proteção e pelo direito de criança e adolescente. Você citou aqui o ECA, né? O Conselho Tutelar, ele tem que seguir as determinações do ECA. Então, o que o ECA determina? O ECA determina, no seu bojo, na sua essência, a proteção e a garantia de direito de criança e adolescente. Então, o Conselho Tutelar, ele a partir do momento que ele é acionado por qualquer tipo de violação ou suspeita de violação, nós temos a obrigação de acompanhar aquelas famílias e aplicar as medidas pertinentes a cada caso específico. E você falando aqui de violação, né? No caso também até de omissão, né? A questão de um pai que está faltando com as suas obrigações, o conselheiro também pode atuar. Isso, e não é só por omissão de pais não, sabe, Lília? É mesmo. Porque o maior violador de direito hoje, infelizmente, é o Estado. Isso. Por quê? Porque o sistema está sucateado. Então, famílias vão até o Conselho Tutelar para garantir uma vaga em creche, para garantir uma vaga escolar. E aí o Conselho Tutelar tem que fazer essa requisição de serviço público para que o governo possa cumprir. Então, não é só por omissão dos pais, é por omissão também do Estado que não aplicou os recursos devidamente para atender melhor essa população que tanto necessita. Essas medidas de proteção são feitas, aplicadas pelos conselheiros tutelares. Pelos conselheiros tutelares, perfeitamente. Vamos então para a dúvida da Sheila Greik, de Brasília, Distrito Federal. Como é formado o quadro de funcionários do Conselho Tutelar? Veja bem, é preciso entender que nós temos 5 conselheiros tutelares eleitos pela comunidade, que é previsão legal em lei, que os conselheiros tutelares é escolhido pela população local, mas nós temos também um corpo administrativo. Esse corpo administrativo é extremamente reduzido. Nós temos lá, na verdade, 4 funcionários que são de livre provimento e indicação do próprio Estado, do próprio governo. Para quê? Para dar o subsídio dos encaminhamentos para o conselheiro tutelar na aplicação da medida. Agora, com relação ao ECA, ele determina a quantidade de conselhos, né? Perfeito. O ECA diz que a cada 100 mil habitantes há uma necessidade de instalação de um conselho tutelar em cada região desse Brasil, a cada 100 mil
habitantes ter um conselho tutelar. E como é o mandato? O mandato é de 4 anos hoje, né? O mandato é de 4 anos, como eu falei anteriormente, escolhido pela comunidade, né? Existe em algumas unidades da federação a necessidade de se fazer uma prova escrita e a comprovação de título, de experiência no mínimo de 3 anos. Então há unidades da federação, como no DF, que exigem esses encaminhamentos. E via de regra tem que ser maior de 21 anos, uma idoneidade? Né? Tem que ser maior de 21 anos, ter idoneidade moral, comprovada através de certidões negativas criminais, tá? Que não são poucas, acho que são umas 12 certidões criminais que você tem que levantar para provar que você está habilitado a defender direito de criança e adolescente. Tem que ser o porta-voz da comunidade, né? Íntegro. Íntegro, perfeitamente. Então, assim, qualquer pessoa, de certa forma, atendendo a esses critérios, pode ser um conselheiro tutelar, não precisa ter nem experiência, nem uma formação profissional. Não tem essa necessidade. É igual eu falei anteriormente, há unidades da federação que exigem uma experiência no mínimo de 3 anos. Não é toda a unidade da federação, mas tem estados que exigem essa experiência para se tornar um conselheiro tutelar. A Marina Carneiro, de Brasília, Distrito Federal, também fez uma pergunta. Acompanhe. Quais as atribuições que um conselho tutelar tem? Em que casos devemos acionar o CT? As atribuições do conselheiro tutelar, nós temos um papel de proteger. Esse é o papel fundamental. Todas as vezes que tiver uma suspeita, nós temos que atuar. Nós requisitamos de serviços públicos, essa é uma das atribuições do conselho tutelar. Nós aplicamos as medidas de proteção, que vai desde a requisição de um serviço público básico, que muitas vezes está violado. Muitas vezes nós temos o papel também, muitas vezes não, está previsto no artigo 56 do ECA, que nós temos que acompanhar todos os casos que envolvem alunos de escola pública. Então, todas as vezes que a escola não sanar problemas relacionados a comportamentos, né, relacionados a evasão escolar, suspeita de maus tratos, as escolas têm a obrigação, segundo o Estatuto, de comunicar ao Conselho Tutelar. A questão da atuação, geralmente basta um conselheiro ou é uma determinação de uma votação de um colegiado? Toda decisão, Lídia, do Conselho Tutelar, ela não é unilateral. Ela é uma decisão de colegiado. Os casos devem ser discutidos no âmbito do Conselho Tutelar com todos os conselheiros, para que todos entendam, discutam e apliquem a melhor medida para aquele caso específico. E uma vez definida essa medida, essa autorização de intervenção, também a atuação é em coletividade, né, em conjunto, ou basta um conselheiro ir lá aplicar essa medida? Não, ela é coletiva, toda medida é coletiva. Nós temos a obrigatoriedade de fazer os acompanhamentos de perto e ela é coletiva. Lógico, é evidente que nem sempre nós temos a possibilidade de acompanhar em colegiado um caso, né? Por exemplo, fazer uma visita. Mas é extremamente importante que o conselheiro saiba dos riscos que ele que ele corre ao fazer um atendimento sozinho, né? Então, é extremamente importante que ele vá com, no mínimo, mais um conselheiro para fazer aquele atendimento, para ir àquela residência, porque ele está diante de uma situação que, de repente, pode haver alguma distorção ou inversão da próprio papel dele, para que, né? Então, para não correr nenhum risco, é extremamente importante ter esse zelo. Agora tivemos a participação de uma espectadora de Goiânia, Goiás, a Clarice Wilson. Ela quer saber. O Conselho Tutelar é obrigado a entregar a ata das notificações ao reclamante? Na verdade, cada órgão, cada conselho define o formato. Há conselhos tutelares, há colegiado que determina que eles não devam entregar. Por quê? Porque muitos casos que chegam no Conselho Tutelar têm conflito de interesse. Então, muitas vezes, a gente é muito prudente em estar fornecendo elementos para que o conflito aumente. Então, a gente tem que ter, todos os conselheiros, todo o colegiado tem que ter muito cuidado nesse contexto
dessa decisão. É uma decisão de colegiado, tem que estar registrado em ata para que essa decisão ou se cumpra ou ela seja proibida. Há conselhos tutelares que entregam e há conselhos tutelares que não entregam. Mas há uma obrigatoriedade? Não, não tem uma obrigatoriedade. Ela pode chegar lá, a pessoa pode saber de todas as informações do andamento do caso, mas alguns conselhos evitam reproduzir ou entregar essa documentação porque pode aumentar o conflito de interesse. Neliton, já a gente continua a nossa conversa e você fica atento a este assunto. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Saiba Mais. O tema de hoje é sobre o Conselho Tutelar e quem tira as dúvidas é o Neliton Português, presidente da ACT-DF. Neliton, vamos reforçar aqui. O Conselho Tutelar, ele é um órgão que recebe justamente essas denúncias de maus tratos para investigação, certo? Perfeitamente. O Conselho Tutelar é um órgão local, né, que está próximo da comunidade para justamente receber essas denúncias. Essas denúncias podem ser feitas pelo telefone do próprio órgão, tá, que é disponibilizado para a comunidade, através do Disque 100, que é um canal nacional, onde as denúncias chegam e são captadas em tempo real, eles chegam nos órgãos, nos conselhos, para que os conselhos possam atuar. E você falou no bloco anterior a questão das medidas protetivas que podem ser aplicadas. Quais são elas? Nós podemos aplicar medida protetiva de acompanhamento aos pais diante de qualquer suspeita de violação que ele esteja praticado. Nós podemos aplicar medidas para a criança e para o adolescente. E aí vai de inúmeros encaminhamentos, né? Nós temos aí encaminhamentos para crianças e adolescentes que estejam envolvidos com substâncias psicoativas, né? Para os CAPs, a gente caminha para os CAPs. Então, essas são as medidas aplicadas e muitas vezes a gente aplica para o Estado também, para que o Estado oferte os serviços, os programas, né? Sociais. Exatamente, que as famílias buscam no âmbito do Conselho Tutelar. A Marina Carneiro, de Brasília, Distrito Federal, fez outro questionamento. É o seguinte: em que casos extremos o Conselho Tutelar chega a afastar o menor do convívio familiar? O Estatuto prevê que toda criança, todo adolescente, ele tem que conviver em um ambiente saudável. Levando em consideração que deixa de ser um ambiente saudável, um local onde pais e mães fazem uso de substâncias psicoativas, quer dizer, drogas e álcool. Esse é um caso específico em que o Conselho Tutelar tem que atuar de forma emergencial, mas é preciso falar que o afastamento do lar ou do convívio familiar, ele não é homologado pelo Conselho Tutelar. Nós, quando percebemos que tem uma violação de direito, uma situação de risco eminente, nós podemos fazer a primeira atuação, mas automaticamente nós temos que comunicar isso para o Ministério Público, que oficializa o juiz da vara da infância para homologar ou não aquela decisão de afastamento do núcleo familiar. Nesse afastamento, há o acolhimento institucional e o acolhimento familiar. Qual que é a diferença deles? Na verdade, Lília, assim, o acolhimento institucional, a grande orientação é que se evite. Por quê? Porque é a decisão extrema. Sabe? Então, sendo a decisão extrema, separar uma criança ou um adolescente do próprio lar, sabe? Como ela é extrema, a gente evita. Então, se houver uma necessidade de pegar aquela criança, aquela adolescente, colocar dentro do seio da família extensa, como medida de proteção emergencial, a gente faz a medida de proteção emergencial e comunicando ao Ministério Público. Tá? Agora, se não houver a família extensa, não localizar a família extensa em hipótese alguma, ou não houver essa família extensa, e aquela situação de risco, de risco eminente, aí sim, o juiz
no seu julgamento, ele pode definir pelo abrigamento institucional. Agora, também levando em consideração que a partir do momento que uma criança ou um adolescente entra numa instituição ou num abrigo, é sempre a meta, é regressar ele para o seio da família. Não é ele ir para um abrigo e ir para uma adoção. A prioridade é que o Conselho aplique as medidas para aquela família, no intuito daquela família vencer todas aquelas dificuldades para acolher aquela criança ou aquele adolescente novamente. Lembrando que realmente o papel do conselheiro tutelar não é tirar o poder familiar dos pais ou os responsáveis pela criança, pelo adolescente, né? Não é tirar a autoridade, mas sim fazê-los acompanhar direitinho, né? E conduzi-los, orientá-los. Exatamente. O conselho tutelar é um braço da família. Se a comunidade entendesse que a gente é uma extensão, membro, né? mais um membro, você está entendendo? Para o fortalecimento da família, para o resgate dos vínculos afetivos que muitas vezes se perdem, sabe? O papel nosso e da própria família seria facilitado, sabe, Lília? Outra pergunta também foi feita, desta vez uma emissora parceira da Rede Nacional de Rádio. Eu sou Walter Lima, apresentador da Rádio Nacional. Pois bem, a pergunta que eu gostaria de obter a resposta é justamente esta. Há plantões de pernoite nos conselhos? Pois é, Walter, existe o sistema de plantão. Só que o sistema de plantão não necessariamente é exigido que o conselheiro esteja nas dependências do órgão. Esse plantão, ele é de que forma? Através do celular. Então, nós temos o plantão de sobreaviso no meio de semana. Quer dizer, o expediente do conselheiro é de 8 às 18. Após as 18 horas, o telefone do plantão fica à disposição de um conselheiro que é acionado caso haja uma necessidade da comunidade. Então, de 18 de um dia às 8 do dia seguinte, tem esse plantão no meio de semana. E nós temos os plantões também de final de semana. Então, a comunidade ela está protegida nesse contexto após o expediente do conselheiro e nos finais de semana e feriados. Por quê? Porque ele tem à sua disposição um telefone que ele pode acionar se ele detectar qualquer tipo de violação de direito de uma criança ou de um adolescente. E você tinha frisado muito bem que é um órgão permanente, então ele está em pleno funcionamento. Pleno né? funcionamento, perfeito. E o Conselho Tutelar, ele pode requisitar serviços públicos, que você citou também no bloco anterior, tanto na área de saúde, trabalhista, assistência social, educação. Nessa demanda da educação, por exemplo, se está precisando entrar numa creche, né, falta de vagas, as famílias podem recorrer a um conselheiro tutelar para que ele entre com um pedido da sua criança poder estudar naquele colégio público? O conselho, é preciso ficar bem claro isso, porque até muitas pessoas não entendem. O papel do conselheiro tutelar é requisitar serviços públicos, né? Nós temos esse papel. Mas a gente não executa. Quem é que executa? É o próprio órgão. A gente requisita o serviço e o órgão executa essa medida, né? Nós trabalhamos em rede, Lília. A gente faz aqui, o conselho tutelar, o conselheiro tutelar, ele tem uma obrigação de fomentar a rede de proteção. O que é essa rede? É o CRAS, é o CREAS, é o Ministério Público, é a Secretaria de Educação, porque nós temos que trabalhar num contexto de evitar o mínimo do mínimo, quer dizer, na conta do conselho é zerar a violação de direito. Mas esses órgãos têm que entender qual é o papel deles também em relação ao cumprimento das requisições do Conselho Tutelar. É importante você estar falando isso, porque é importante lembrar que o Conselho Tutelar, ele não é um órgão de segurança, muito menos de fiscalização de comportamento. Por exemplo, né, ele não vai fiscalizar festas que jovens dão por aí, né, tipo carnaval, eventos sociais, bem como também não é responsabilidade do Conselho, por exemplo, se tiver conflitos internos em colégios, em disciplinas de alunos, também não é papel do conselheiro. Não é o papel do conselheiro. Nós não podemos inventar novas atribuições ao conselheiro tutelar. As atribuições do conselho tutelar estão bem explícitas no Estatuto da Criança, né? Mas como num trabalho de rede,
num trabalho de rede, de órgãos que se juntam para acessar as violações, diminuir as situações de risco, a gente muitas vezes, Lília, a gente sai da nossa zona de conforto. Porque quando a gente quer envolver toda a rede, a gente está tentando envolver também esses órgãos a sair da zona de conforto e dar um passo um pouquinho além daquilo que se pode dar, para que a gente possa garantir esse direito e essa proteção, sabe? Então, assim, em relação ao último item que você falou, que foi a questão das festas, né? A gente faz parceria, não é obrigação, mas se algum órgão desses da rede invocar o conselho tutelar, sabe? E o colegiado decidir pela participação de um contexto Vocês desse, estarão lá. estarão. Certamente estaremos lá. Então, relembrando, viu uma situação de maus tratos ou suspeitou, aciona o conselho. Conselho tutelar é o órgão permanente que está à disposição da comunidade para fazer o quê? Tentar efetivar a garantia dos direitos e evitar as violações. Então, esse papel é nosso. A comunidade tem que entender que, num contexto desse, o primeiro órgão a ser acionado é o Conselho Tutelar. Por quê? Porque o Conselho Tutelar, ao captar essa denúncia, vai se fazer uma análise da situação junto com os demais conselheiros, vai fazer o atendimento, vai aplicar as medidas e vai até os demais órgãos. Quando o Conselho enxerga que é um caso de polícia, encaminha para a Delegacia de Proteção. Mais um representante da Rádio Nacional AM participou do programa. É o Giovanni Mota, de Brasília. Eu queria saber de que forma fazer uma denúncia anônima. As denúncias, né, Giovanni? Elas podem ser realizadas pelo Disque 100, que é um canal nacional à disposição de toda a unidade da federação, e pelos telefones dos conselhos tutelares. No Brasília nós temos o SISDECA, que é um sistema que capta essas denúncias. E pode ser feito também no próprio órgão. Existe também um aplicativo, né? Isso, existe esse aplicativo, sim. Que é o Proteja Brasil. Proteja Brasil, perfeitamente. Como que ele funciona mais ou menos? Lília, as pessoas podem acionar através do celular, o aplicativo, e fazer essas denúncias no próprio aplicativo. Está à disposição da comunidade. E lá vão ter as opções das violações, né, em qual localidade você está. E é vinculado diretamente ao Disque 100? Ao Disque 100. No registro de denúncias, né, sempre há um balanço de quais são as principais violações, infelizmente, que acontecem contra crianças e adolescentes. Nós trouxemos aqui uma arte para você explicar para a gente mais ou menos quais são essas violações mais frequentes. É a negligência, a violência psicológica, a violência física, a violência sexual. Lília, eu posso dizer que a negligência e a violência psicológica, elas estão andando juntas. Hoje, as maiores demandas dos conselhos tutelares estão relacionadas à negligência e à violência psicológica. Não querendo dizer que a violência física e sexual não acontece, é num número muito grande e assustador, mas acontece também. E, infelizmente, quase todas essas estão vinculadas justamente a essa violência psicológica. Perfeitamente, né? Exatamente. E nessa questão do combate, como combater a essas violências? Lília, nós, os órgãos de proteção, o sistema de garantia de direito, o tempo inteiro nós estamos fomentando as políticas, sabe? Nós temos que fomentar políticas de proteção. Infelizmente, essas políticas ainda são fomentadas, né? São fomentadas pelo Estado. Mas o Estado, muitas vezes, não faz essa política, não implementa essa política ouvindo quem está na base, quem está lá atendendo, sabe, aquela comunidade que tem o seu direito violado. Então, as políticas têm que ser implementadas com esse olhar, porque só dessa forma eu acredito que, de repente, a gente vai vencer essas violências. Nélton, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a participação, sabe? Essa oportunidade que foi dada para a Associação dos Conselheiros Tutelares. Espero que tenha dado uma contribuição. E você trouxe para a gente, né, o ECA, para a gente reforçar a importância desse estatuto. Exatamente. O estatuto é uma ferramenta importante a serviço de toda a população do Brasil, né?
E cada pessoa poderia ter esse documento, tá? Poderia ter esse documento porque é de empoderamento e de proteção. Muito obrigada. E você fique atento, denuncie, proteja nossas crianças e nossos adolescentes da violência. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Dúvidas ou sugestões, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr@ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 61 996457037, e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderadio.com.br. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa.